Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E essa é a nossa aula de hoje. Uma peça super fácil. Eu fiz ela com 3 fios diferentes para você ver que dá para você inovar aí e usar da forma que você achar melhor. Esse aqui eu fiz com o fio barbante da Círculo, barbante número 6, e fiz com agulha 3,5. Ele ficou bem grandinho, ó. Esse aqui eu fiz com agulha 3, os dois eu fiz com agulha 3. Esse eu fiz com esse fio aqui chamado I Love This Cotton. E esse aqui eu fiz com esse fio chamado Sinfonia. Eu fiz os dois com a agulha 3. Eles têm espessuras bem parecidas, mas esse aqui ainda é um pouquinho mais grosso que o rosa. Mas usei a mesma agulha, a diferença é pouca, mas ele é um pouquinho maior que o rosa, tá vendo? Então, se você quer fazer aí para usar como chaveiro, para usar como pendurador de porta, como esse aqui que eu fiz, que eu uso aqui para minha porta. Se você quer colocar na sua bolsa, se você quer presentear, é uma boa ideia. Você pode colocar pérolas, você pode colocar pedrinhas aqui, você pode inovar aí de acordo com a sua criatividade. Então, hoje nós vamos aprender essa versão aqui no rosa, mas é a mesma coisa para as duas peças. E tudo que você vai precisar para fazer essa peça eu explico no vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever aqui no canal se você está gostando dos vídeos, de deixar o like e de comentar aqui para mim o que você está achando do conteúdo aqui do canal, porque isso me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Vamos começar o nosso trabalho fazendo um círculo mágico. Vamos subir 3 correntinhas, mais uma de separação. Laçamos a agulha e aqui dentro vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto. Tenho aqui 1, 2, 3, 4. Eu preciso de 12 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos lá. E 12. Puxo aqui o fio do meu círculo mágico. E tenho aqui os 12 pontos altos intercalados por uma corrente. Venho aqui na terceira corrente de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo. Agora eu preciso caminhar para dentro desse espaço aqui. Então, insere a agulha dentro do espaço e faz um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes, mais 2 de separação, laço a agulha, venho no próximo espaço, ponto alto. Agora são 2 correntes de separação. 2, venho no próximo espaço, um ponto alto. E vamos assim até o final da carreira. Fiz aqui os 12 pontos altos, 2 correntes, e venho aqui de baixo para cima, na terceira corrente, e faço um ponto baixíssimo. Nosso trabalho vai ficar assim. E agora, vamos para a última carreira do nosso trabalho. Subimos 2 correntes, laçamos a agulha, e aqui dentro do espaço vamos fazer 5 pontos altos para fazer a nossa pipoca. 2, 3, 4, 5. Se você está usando um fio mais fino, coloca 6 pontos altos. Fiz aqui os 5 pontos altos,
Venho aqui no primeiro, puxo e faço uma corrente. 2 correntes, venho aqui nesse ponto alto de base e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e aqui dentro do espaço vamos fazer mais uma pipoca. 1, 2, 3, 4, 5. Duas correntes, venho aqui, ponto baixíssimo. E vamos fazer uma pipoca para cada espaço, ficaremos com 12 pipoquinhas. Estou chegando aqui no final, 2 correntes e vou fazer a última pipoca com vocês. 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Fecho a pipoca com um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e fecho aqui com ponto baixíssimo na base. Alongo meu fio. Agora é só cortar e arrematar. E eu preciso de outra peça igual a essa. Então, eu vou arrematar essa peça, reservar ela e vou iniciar outra igual. Então, eu faço a primeira carreira e a segunda. Quando chegar na carreira das pipocas, eu retorno para mostrar para vocês como é que eu faço a união das duas peças. Como que eu faço essa união aqui, tá bom? Fiz minhas 2 carreiras e agora nós vamos fazer a última carreira e já vamos unir com a outra peça. Então, subo 2 correntes e faço a minha primeira pipoca. Ponto baixíssimo. E agora nós vamos pegar a nossa peça, vamos colocar ela assim para o lado de trás. E aqui onde a gente prende a pipoca, vai ter sempre uma alça. Aqui, ó. Sempre vai ter uma alcinha onde a gente vai poder pegar o ponto. Então, fiz aqui a minha pipoca, prendi com o ponto baixíssimo, aí eu insiro a agulha aqui nessa alça, que fica na união da pipoca, e puxo também um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e volto aqui para a minha peça que eu tô completando. E faço normalmente o trabalho. 2 correntes, faço a pipoca. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo a minha pipoca com um ponto baixíssimo. Busco aqui a próxima pipoca. Insiro a agulha na alcinha que tem aqui nela, bem aparente. Não tem como errar essa argolinha, pessoal. E puxo um ponto baixíssimo. 2 correntes e volto aqui para minha peça. E assim a gente vai unindo a nossa peça. Se você tiver dificuldade, você pode terminar também, fazer essas 2 peças idênticas, arrematar e passar com uma agulha e linha em todas as pipoquinhas para unir. Eu acho bem mais prático fazer dessa forma. Fazer aqui mais uma vez para mostrar para vocês. Cinco pontos altos. Prendo a minha pipoca com um ponto baixíssimo. Venho aqui na outra peça. Puxo essa argolinha que fica aqui, ó. Acho que agora dá pra ver bem melhor.
e puxo um ponto baixíssimo, 2 correntes e volto para cá. Eu vou continuar aqui minha peça e no final eu volto pra gente finalizar. Última pipoca. Um, 2, 3, 4 e 5. Ponto baixíssimo, venho aqui na pipoca, ponto baixíssimo, 2 correntes e venho aqui na base e faço ponto baixíssimo. E agora eu vou ensinar para vocês um detalhe, pessoal. Nessa peça aqui, eu quis que ela ficasse nessa posição aqui. Essa aqui eu penduro na porta. Então, eu quis que os fios ficassem... Não sei se vocês conseguem perceber, que tá um ao lado do outro. Assim. E esse aqui, eu fiz um na frente e um atrás. Para colocar aquela argolinha do chaveiro. Então, eu fiz na frente e atrás. E aqui, eu fiz de um lado e de outro. Então, dependendo de onde você for usar, aí você escolhe se você quer prender um do lado do outro ou se você quer prender atrás. Então, esse aqui, eu vou prender igual a esse roxo aqui. Que eu começo aqui as correntinhas, nós vamos fazer 35 correntinhas, venho aqui e prendo com ponto baixíssimo. Se fosse fazer esse modelo aqui, nós faríamos o seguinte: depois de fazer o ponto baixíssimo aqui, inserir a agulha no ponto de trás, fazia um ponto baixíssimo, aí começaríamos as 35 correntinhas e prenderíamos ao lado, pegando nas duas, na peça da frente e na peça de trás. E aí ficaria uma argola dessa forma. Como nessa peça eu vou começar aqui e terminar atrás, então deixa eu voltar aqui pra gente continuar da outra forma. Então, notem que eu tô trabalhando apenas na peça de cá, na peça da frente. Então, eu vou fazer as 35 correntes. Trinta e quatro, 35. E venho aqui na parte de trás, no mesmo lugar correspondente à frente, que é nesse ponto aqui, que a base dele é um ponto alto, bem no meio. E faço um ponto baixíssimo. E agora é só cortar o fio e arrematar. Então, eu vou fazer aqui um nozinho. E depois a gente esconde esse fio aqui por dentro. E agora, para a parte de baixo, a parte do tassel, eu peguei aqui essa caixinha de agulhas que eu tenho aqui, porque eu quero que a minha franja fique com 10 centímetros. Então, daqui até aqui eu tenho 10 centímetros, que é o tamanho exato da minha caixinha aqui, do meu molde. Se você quer fazer com 12, 13, é só você pegar uma peça, um papelão, uma capa de livro, de CD, que tem os centímetros que você deseja. Esse aqui tem 10 centímetros e eu já achei que ficou legal o tamanho para estar fazendo a minha franja. Então, eu pego aqui o fio. Eu corto aqui um tamanho legal para que seja esse fio aqui, que eu vou dar um nó e prender aqui. Então, pega aí uns
Deixa eu ver aqui. Pega uns 40 centímetros de fio, corta e pega a mesma quantidade e corta também. Pega 2 fios de uns 40 centímetros. Deixa eles aqui. Agora nós vamos enrolar o nosso fio aqui nessa parte, nessa base aqui. Então, você enrola de 25 a 30 vezes. Eu vou enrolar 30, porque eu quero o meu tassel bem fofinho. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27, 28, 29, 30. Corta. Coloco a minha agulha por baixo aqui de todos os fios. Preste atenção para não deixar nenhum fio. E pego um desses fios que a gente cortou, coloco ele mais ou menos assim no meio e vou passar ele aqui por baixo. Puxa uma perna para cada lado e vou dar um nó. Dei aqui meu nó, agora eu posso tirar. E tenho aqui, deixa eu colocar os fios pra cá. Dou uma ajeitada assim nos fios para que fiquem todos uniformes. Venho com o meu outro fio. E vou dar um nó aqui também. Eu escolho a altura que eu quero. Acho que aqui tá legal. Giro ele e dou um nó na parte de trás, apenas um. Faço um nó desse lado, giro, faço um nó desse lado. Faço umas 5 vezes, pessoal, para ficar bem firme. Vamos fazer mais uma vez. E nessa última vez eu dou 2 ou 3 nós. Se teu fio aí for fininho, dá uns 3 nós. E agora, esse excesso aqui de fio, nós vamos puxar ele aqui pra dentro. Com cuidado. Se você quiser, você pode pegar uma agulha mais fina. Puxo um de cada vez. Puxo essa perninha pra cá. Puxar a outra. Esse pedacinho de fio aqui eu vou cortar. E esse outro pedacinho de fio aqui, esse outro que a gente deu nó, vou puxar ele pra cá, pra parte de cima também.
Agora, eu vou passar esses fios por aqui por dentro, para escondê-los. Opa. Puxei um. Deixa eu passar esse aqui por baixo, que ele não foi. Pronto. E passo ele também aqui pro meio, por dentro aqui da meada dos fios. Esse fio desfia bastante. Pronto. Coloquei os dois aqui pra dentro. E eu posso cortar as pontinhas dele. Cortei. E agora é só cortar aqui a parte de baixo e acertar, pessoal. Procura deixar bem retinho assim, ó, com o próprio dedo. Aí eu acho melhor fazer assim. Se você tiver aí uma tesoura maior, é bem melhor, tá? É só cortar. E tá pronto o nosso tassel. Parece complicado, mas não é, gente. Vocês acabam pegando o jeito aí e fica perfeito o tassel, tá vendo? Então, agora é só pegar esses dois fios aqui, passar por dentro aqui da nossa peça. Você pega uma perna, deixa eu mostrar pra vocês. Procura a parte certa aqui, como a gente fez 12, então tem que ficar 6 para um lado e 6 para o outro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que aqui é onde eu vou prender o tassel. Então, insere a agulha aqui, no ponto mesmo, para ficar mais firme. Pega uma perna do tassel e puxa aqui. E pega a outra perna e puxa também. Pronto. Agora você puxa ele aqui para baixo. Você escolhe a altura que você quer deixar. Deixa eu ver com quanto eu deixei aqui o meu amarelo. 5 centímetros. Esse aqui eu vou deixar menor. Aqui tem 5. Vou deixar um pouquinho menor. E agora você dá um nó aqui. Antes de dar o segundo nó, você ajusta novamente. E aí sim, dá mais um nó. Eu gosto de dar 3 nós, pessoal. E agora, com cada fio desse, eu coloco cada um na agulha de tapeçaria e vou escondendo eles, cada um para um lado. Não tem regra, é só ir passando aqui pelos fios, ó. Passa por dentro da pipoca. Volta ele aqui para baixo.
Só para esconder mesmo, porque já tá preso. E eu escolho uma base assim, ó, reta, para inserir a agulha e terminar aqui nessa parte, ó, de dentro. Então, puxo aqui e já posso cortar esse excesso. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou passar aqui por alguns pontos. E vou cortar o excesso. E tá pronta a nossa peça, pessoal. Olha que linda que ficou. Falta arrematar aqui esse fio. Vou arrematar aqui com vocês. Da mesma forma, pessoal. Passa por alguns fios, por alguns pontos. Corta o excesso. E tá pronta a nossa peça. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês para presentear quem vocês amam. Um grande abraço e até a próxima aula.